Imagine um dos lugares mais secos e inóspitos do planeta, o deserto do Saara, conhecido por suas vastas extensões de areia dourada e calor extremo. Um local onde a vida luta para sobreviver, onde a chuva é um evento tão raro que muitas vezes não acontece por anos. Agora, imagine esse mesmo lugar inundado, transformado em uma paisagem que mistura água e areia, como se um pedaço de outro mundo tivesse sido colocado ali. Sim, estamos falando de algo que aconteceu recentemente e que surpreendeu tanto moradores locais quanto especialistas. Tempestades atingiram regiões do Saara, causando inundações e criando lagoas temporárias entre as dunas. As imagens captadas são impressionantes, quase surreais. Mas a pergunta que não quer calar é: o que isso realmente significa? Estamos testemunhando apenas um fenômeno natural raro, causado por mudanças climáticas. Ou seria esse um dos sinais mencionados na Bíblia, que apontam para os últimos dias? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nessa questão. Vamos explorar o que causou essas inundações no Saara, como a ciência explica esses eventos e, mais importante, o que a Bíblia nos diz sobre fenômenos como esses. Será que estamos vivendo os tempos profetizados nas Escrituras? E o que esses eventos significam para nós, como indivíduos e como humanidade? Fique conosco enquanto exploramos todos os ângulos dessa fascinante história. Para entender melhor o impacto desse fenômeno, precisamos começar pelos fatos. O deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo, cobrindo uma área de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados. Ele se estende por vários países da África do Norte, incluindo Marrocos, Argélia, Egito, Sudão e muitos outros. Essa vasta extensão é famosa por sua aridez extrema. Algumas regiões do Saara recebem menos de 25 milímetros de chuva por ano, o que é praticamente nada. Em certas partes do deserto, pode levar décadas para que uma única gota de chuva caia. Isso faz do Saara um dos ambientes mais difíceis para a sobrevivência humana e animal. Agora, vamos aos eventos recentes. No sudeste do Marrocos, na região de Merzouga, conhecida por suas imponentes dunas de areia, tempestades torrenciais surpreenderam os moradores. Essas chuvas não apenas molharam a areia, elas inundaram o deserto, criando lagos temporários e rios que cortaram a paisagem. Moradores relataram que muitas dessas áreas nunca haviam visto tanta água em suas vidas. Para eles, foi um choque total, algo que parecia impossível. Mas como isso pode ter acontecido? De acordo com especialistas, o aquecimento global está alterando os padrões climáticos em todo o mundo. A elevação das temperaturas está mudando a forma como as massas de ar circulam pelo planeta, permitindo que a umidade atinja lugares que antes eram isolados dessas condições. Além disso, o derretimento do gelo polar e outros fenômenos relacionados estão contribuindo para um clima mais imprevisível. Por mais que a ciência ofereça essas explicações, muitos se perguntam: há algo mais profundo acontecendo aqui? Fenômenos naturais tão raros muitas vezes nos levam a buscar respostas espirituais, e é aqui que as Escrituras entram em cena. A Bíblia é um dos livros mais poderosos e misteriosos da humanidade, cheia de passagens que falam diretamente aos nossos tempos. Ela menciona repetidamente como a natureza será usada para transmitir mensagens de Deus à humanidade, especialmente nos últimos dias. Esses sinais são descritos como fenômenos que desafiam nossa compreensão e nos chamam a refletir sobre o nosso lugar no mundo e o propósito maior de nossas vidas. Em Lucas 21:11, encontramos um alerta claro de Jesus para seus discípulos. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Essas palavras de Jesus são uma advertência poderosa. Elas nos mostram que eventos naturais extremos,
como enchentes, secas, tempestades e até mesmo as chuvas no Saara, não são apenas fenômenos físicos, mas podem carregar um significado espiritual profundo. É como se a criação estivesse falando conosco, apontando para algo maior. Além disso, em Mateus 24, 7-8, Jesus também descreve os eventos que marcarão o início do que ele chama de dores do parto. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Quando Jesus fala dessas dores do parto, ele está usando uma metáfora poderosa. Assim como as contrações de uma mulher indicam que o nascimento está próximo, esses sinais são uma preparação para algo grande, algo transformador. As chuvas no Saara, assim como outros eventos climáticos extremos, podem ser interpretadas como parte dessas dores. Eles são um lembrete de que o mundo, como o conhecemos, está passando por uma transição. Mas por que Deus usaria a natureza para se comunicar conosco? A resposta está no próprio propósito da criação. A natureza não é apenas um pano de fundo para a existência humana. Ela é uma manifestação do poder e da presença de Deus. Em Romanos 1:20, Paulo escreve: "Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis." Isso significa que a própria existência de fenômenos naturais impressionantes é uma prova do poder de Deus. E quando esses fenômenos se tornam extremos ou inesperados, como as inundações no Saara, eles nos desafiam a olhar além da ciência e a buscar o propósito espiritual por trás deles. É claro que esses eventos não são fáceis de interpretar, e a Bíblia nos adverte contra o perigo de tentar prever o futuro com base em sinais. Em Mateus 24, 36, Jesus nos lembra: "Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai." Este versículo é um lembrete de humildade. Ele nos ensina que, por mais que possamos observar os sinais, o plano de Deus é maior do que a nossa compreensão. Não devemos usar eventos como as inundações no Saara para espalhar medo ou especular sobre datas. Em vez disso, devemos vê-los como oportunidades para refletir sobre a nossa vida espiritual e o que estamos fazendo para nos preparar para o futuro. Outro ponto importante está em Lucas 21:28, onde Jesus nos encoraja: "Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês." Essas palavras trazem esperança. Elas nos lembram de que, por mais assustadores que os sinais possam parecer, eles não são o fim. Eles são um prelúdio para algo maior, para a redenção e restauração prometidas por Deus. As chuvas no Saara, portanto, não são apenas um fenômeno climático. Elas são um chamado à vigilância, à reflexão e à renovação de nossa fé. Há outra passagem na Bíblia que parece ressoar fortemente com o que estamos vendo no Saara. Em Isaías 43:19, Deus declara: "Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Até no deserto farei um caminho, e rios no ermo." Essa passagem é um lembrete de que Deus é um Deus de transformação. Ele é capaz de fazer o impossível, de trazer água ao deserto, vida ao lugar mais seco e esperança em meio ao desespero. Talvez as chuvas no Saara sejam um exemplo literal dessa promessa. Mas, mais do que isso, elas nos desafiam a refletir. Que áreas das nossas vidas estão secas, estéreis, precisando de transformação? E como podemos permitir que Deus opere milagres nessas áreas? Além disso, esses eventos também nos lembram da interconexão entre a humanidade e a natureza. Em Gênesis, Deus dá ao homem a responsabilidade de cuidar da criação. Mas como estamos desempenhando esse papel?
As mudanças climáticas que contribuem para fenômenos extremos como as inundações no Saara são, em parte, consequência das nossas ações. Isso significa que, ao mesmo tempo em que vemos esses eventos como sinais espirituais, também precisamos assumir a responsabilidade de cuidar do mundo que Deus nos deu. As inundações no Saara nos mostram que o mundo está mudando, e muitas dessas mudanças estão fora do nosso controle. Elas nos lembram de que a vida, assim como a natureza, é cheia de surpresas e transformações. Mas essas surpresas não precisam nos assustar. Elas podem ser oportunidades para crescer, para aprender e para nos reconectarmos com Deus. Talvez o maior aprendizado aqui seja o de estarmos preparados, não apenas para os desafios que a vida nos traz, mas para os propósitos maiores que Deus tem para nós. A Bíblia nos chama a sermos vigilantes, a vivermos cada dia com propósito e a estarmos prontos, não importa o que venha. E você, o que acha dessas inundações no Saara? Vê nelas apenas um fenômeno natural ou algo mais profundo? Algo que aponta para o plano divino? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa, explorando juntos o significado desses eventos e o que eles podem nos ensinar sobre a nossa jornada espiritual. Se gostou deste vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe você e sua família, hoje e sempre. Até a próxima!